Boa noite. Essa é uma história de um homem que, por falar demais, quase desgraça sua própria vida e a de outras duas pessoas. Essa é a história do seu Tião, um homem que vivia de suas produções da terra e de suas criações. Um fofoqueiro que passava o dia tomando conta da vida dos outros e uma criatura que, apesar de ser um mistério, no sofrido sertão cearense, histórias sobre essa tal aberração é muito comum. Da varanda de sua casa, seu Alcindo estava sentado em sua cadeira de balanço, como faz todos os dias. Ele observava tudo e todos os seus vizinhos e ficava de orelha em pé, com qualquer cochicho mais próximo a ele. Muitas das vezes, o que ele não via, de uma certa forma, ele acabava descobrindo à noite. Ia para a única birosca da região, para falar para os outros tudo o que as pessoas precisavam saber, ou não. Na maioria das vezes, tudo acabava em risadas e zoação. Mas sempre alguém falava no final: "Ô Alcindo, um dia tu se estrepa com uma caguetagem dessa. Tu vai acabar tomando fumo." Mas esse já era um comportamento normal para Alcindo. Depois que sua finada esposa se foi, ele passou a fazer isso todos os dias. Seu Tião era um verdadeiro, o que se chama na roça de cabra macho. Quase não sorria para ninguém. Um homem rústico, apesar da avançada idade. Se negava a contratar alguém para os serviços pesados de sua pequena fazenda, onde plantava e criava bichos para manter o sustento de sua família. Mulher e seus 2 pequenos filhos. Andava sempre com seu facão, como todos, só que amolava todo dia o seu, na barraca, e não era de dar conversa a qualquer um. A única birosca do povoado, a barraca do seu José, não abria às sextas-feiras, tarde da noite, e nas noites de lua cheia. Mas os outros dias abria normalmente, e na maioria das vezes varava a madrugada. Isso tudo por causa de uma criatura, que nessas noites corria nas estradas para tudo que era lado, e usava às vezes encruzilhadas para descansar. E a maioria dos moradores daquele povoado já haviam se deparado com aquela criatura, e temiam até falar sobre o bicho, pois sabiam que o tal bicho era um deles. Com medo de vingança, ninguém se atrevia a comentar, com medo de estar falando com a própria abominação. Ali, das pessoas que ainda não haviam visto o lobisomem, havia o seu Tião e o Alcindo. Porém, ninguém duvidava da sua existência, porque era impossível não ouvir os seus horríveis uivos e sons de patas batendo no chão. Quando corre, mas parece trote de cavalo, de tão bruto que o bicho parece ser. Numa noite de bebedeira, seu Tião tomava sua cerveja no balcão, quieto e pensativo como sempre. E do nada, um homem se aproximou dele. Pediu licença e perguntou se Tião não queria alguém para trabalhar em sua fazenda, ajudando os afazeres braçais. Seu Tião olhou o homem de cima a baixo e, com cara de desprezo, respondeu ao homem: "Oxe, olha-lhe, cabra. Quem lhe falou que tô querendo contratar mula? Diacho. Você no mínimo me servia de espantalho para os milhos. Saia daqui antes que firme peixeire seu bucho. Só por me tirar a concentração na minha cerveja?" Terminou seu Tião na maior arrogância. O homem saiu muito sem graça de perto dele. Alcindo, no entanto, viu tudo e ouviu, como todos ali. E sua cabeça começou a pensar em alguma coisa mirabolante para se meter em mais uma fofoca. Ele esperou que o homem se afastasse da barraca, pagou a conta e saiu depressa. Mas um dos homens ali perguntou se ele já iria embora. Apesar de ter fama de fofoqueiro, Alcindo era querido por alguns frequentadores da barraca de seu José. "Ué, homem, já vai, Alcindo?" disse o tal amigo. "Vou não, cabra. Vou pegar mais dinheiro, que o daqui já acabou. E já volto ligeiro. Volto logo. Vai dar tempo
nem de tu senti saudades, respondeu Alcindo. Alcindo saiu às pressas e seu José sacudia a cabeça negativamente, enquanto olhava Alcindo se afastar. Seu José viu Alcindo desfolhando notas antes de lhe pagar a conta, e mesmo que estivesse sem dinheiro, Alcindo tinha crédito na barraca e podia botar no caderninho seu consumo. Lá vai Alcindo fazer coisa errada, disse em voz baixa seu José, enquanto servia a um dos seus queridos clientes do outro lado do balcão. Alcindo consegue alcançar o homem que havia sido humilhado por seu tião. E então Alcindo diz: Ei, homem, calma aí, mas tu anda rápido em cabra. Escuta, eu sei como convencer o seu tião a contratá-lo, disse Alcindo ao pobre homem. O homem logo se interessou e parou para ver o que o fofoqueiro poderia contribuir para que ele pudesse arrumar um emprego. Alcindo falou para o homem que tinha um plano para fazer com que seu tião o contratasse. Ele falou para o homem ir em uma noite no quintal de seu tião e devastar sua plantação de abóbora e milho, pois estava próximo da colheita. Isso faria com que ele se visse forçado a contratar uma mão de obra. O homem olhou para Alcindo um pouco desapontado com a ideia e questionou como ele entraria, já que a casa de seu tião ficava na frente da fazenda e era bem iluminada. E os arredores eram cercados por outras propriedades, tanto de lado quanto dos fundos. Alcindo disse que um dos vizinhos era ele e que o homem poderia usar seu terreno, pois dava acesso direto às plantações. O homem concordou e disse que na noite seguinte seria tal que ele faria a façanha, porque disse que estava precisando urgente de um trabalho. Alcindo falou que seria o melhor no sábado, pois no dia seguinte seria uma sexta-feira, dia que o tal lobisomem saía para seguir sua sina. E os dois foram na direção à sua casa, pois Alcindo queria mostrar onde o homem o procurasse. Quando chegaram em frente à casa de Alcindo, o homem disse para que ele não esquentasse a cabeça, pois nem Alcindo perceberia ele entrar em seu quintal. O homem agradeceu Alcindo pela ideia e seguiu estrada dentro. Para despistar suspeitas, Alcindo voltou para a barraca e só foi para casa muito bêbado de madrugada. No dia seguinte, Alcindo olhava tudo e todos daquela velha cadeira de balanço em sua varanda. Nada passava despercebido. O fofoqueiro só entrava para esquentar sua refeição, pois até a garrafa de café ficava bem ali ao seu lado, na pequena mureta. Ele olhava toda a movimentação da casa de seu tião, que como sempre não parava de trabalhar. À tardinha, o tal homem apareceu na cerca de arame farpado de Alcindo. Tarde, seu moço. O feito vai ser hoje mesmo. O tal feito daquela prosa de ontem. Tá tudo ok, disse o homem. Ué, tu tá doido? Se tudo sair na rua, o bicho vai pegar você, homem. Mas é você quem sabe, percebe? Responde o fofoqueiro Alcindo. O homem dá um leve sorriso de canto de boca e sai sem mais assunto. A noite logo caiu, e aquela era uma sexta-feira com uma imponente lua cheia no céu, que não tinha nenhuma nuvem. Alcindo ainda na varanda pensando: diacho de lobisomem, daqui a pouco ele aparece. Dava tudo para saber quem era o homem que vira esse bicho. Eu ia falar logo pro coronel Tibúrcio, para ele dar cabo do infeliz. Por causa dele, eu tenho que entrar para dentro, porque eu não sou besta de encarar essa besta. Nesse mesmo instante, um uivo era ecoado no povoado. Era a besta avisando que já estava ali. E logo Alcindo entra e tranca sua porta. Minutos depois, era possível ouvir aqueles urros e galopes pesados na estrada. Na casa de Alcindo, ele se benzia e pedia proteção a Nossa Senhora. Curiosamente, os barulhos foram se intensificando.
A besta estaria no quintal de Alcindo, e ao que parecia passou correndo para os fundos do quintal, e nada mais escutava Alcindo. Depois de alguns minutos, ouvia-se os animais de seu Tião que se agitavam e gritavam o tempo todo. Aquela criatura estava atacando as criações de seu Tião. O que aquele homem criava e plantava com tanto amor para cuidar de seu sustento estava sendo arrasado pelo lobisomem. Todos naquela noite sabiam de sua existência, porém ninguém se propunha dar cabo do bicho, porque ele nunca havia atacado criações de ninguém por ali. Mas hoje seria diferente. Foi atacar justamente a fazenda daquele amargo, mas honrado homem. Alcindo não teve dúvidas. Aquele homem era o lobisomem. Num surto de arrependimento, o fofoqueiro correu até a casa de seu Tião. Pulou a cerca e bateu desesperado à porta. Seu Tião abriu a janelinha da porta e pôs o cabo de seu rifle duplo na cara de Alcindo. O que é que você quer aqui, seu cabrunco? Uma hora dessa? Tu não sabe que hoje aquele demônio tá solto por aí? Disse seu Tião, engatilhando sua arma. Alcindo, nessa hora, ficou pálido e engoliu sua saliva com dificuldade. Seu Tião é aquele cabra do bar, seu Tião. Aquele que te viu e pediu serviço ontem. Encontrei ele no caminho e ele disse que se vingaria do senhor hoje. E alguém entrou correndo pelo meu quintal em direção à sua plantação. Homem, vamos lá ver, ué, disse o covarde Alcindo. Os dois saíram correndo para o fundo do quintal do seu Tião. E quando chegaram, haviam só destruição. Os animais despedaçados, espalhados pelo chão. As plantas todas pisoteadas. Todo o trabalho perdido. Seu Tião chorava de ódio e, olhando a destruição, começaram a ouvir barulho de ossos sendo quebrado. Era o lobisomem, atrás de uma árvore, devorando um de seus porcos. Seu Tião iluminou o bicho com sua lanterna e o monstro segurava o porco com as patas dianteiras e estava de pé, como gente. Diabo dos infernos, você destruiu minha criação, mas hoje eu cabo com você, disse seu Tião. Quando a criatura viu Alcindo, rosnou e soltou aquela presa e se preparava para atacá-lo. Porém, seu Tião foi mais rápido e deu um tiro, que pegou na árvore, atrás do bicho, que se assustou e, se pondo de 4 apoios, saiu correndo muito rápido. Em vão, seu Tião deu mais um tiro, mas o lobisomem já havia sumido. Ora, cabra, tu falou que era o tal homem? Disse Tião. Era isso que eu estava tentando te falar, homem. Aquele cara é o lobisomem, completou Alcindo. Como forma de agradecimento, pois jamais agradeceu ninguém, convidou Alcindo para tomar um café. E falou que ficasse lá aquela noite, pois a fera, o homem, talvez voltasse. Ou tentasse atacar Alcindo, pois se for o mesmo tal homem, ele atacaria com certeza. Provavelmente na próxima sexta-feira ou lua cheia, já que o viu com seu Tião. Alcindo concordou e ficou. No outro dia, quando Alcindo acordou, olhou pela janela e viu seu Tião, que trabalhava e se esvaía em lágrimas, vendo todo o seu trabalho destruído. Talvez naquele momento, Alcindo tenha percebido o mal que havia feito a uma família inteira. Correu até em casa, se equipou e voltou munido de suas ferramentas de arado. Perguntou onde poderia ajudar e seu Tião falou que podia enterrar os bichos mortos. O monstro matou todos os bichos, galinhas, porcos e codornas. Ao final daquele dia, os dois estavam exaustos, mas 80% das tarefas concluídas. Pela primeira vez, seu Tião agradeceu a um homem e falou que era a primeira vez que agradecia alguém, porque nunca fizeram nada por ele. Apertaram as mãos e Alcindo disse que até concluir tudo o ajudaria. Alcindo foi para casa, tomou um banho e tomou um café, sentado em sua cadeira, porém pensando no que havia acontecido, sem querer saber de nada de ninguém. Um dos meninos de seu Tião chegou com um embrulho nas pequenas mãos e ele recebeu. Era um belo pedaço de bolo de macaxeira.
a única coisa que a fera não tinha destruído por completo. De sua varanda, ele acenou para seu Tião, que retribuiu o gesto. Ali mesmo, na cadeira, ele acabou cochilando, de tão cansado. Pensou estar tendo um pesadelo com o uivo daquela besta, e despertou assustado. Olhou para a casa de seu Tião e já estava tudo apagado. Olhou seu relógio e viu que eram 23 horas. Lembrou que era sábado e o bicho nunca aparecia dia de sábado. Quando ele pensou em relaxar, ouviu aquele arrepiante uivo e já dava para ouvir aqueles galopes. Alcindo correu e se trancou em casa. O bicho chegou esmurrando a porta, porém era bem reforçada, assim como as janelas. A besta rodeou a casa e o cheiro de podre com o cachorro molhado era insuportável. Ora, vá-se embora, diacho. Se você entrar aqui, vou enterrar até o cabo da faca no teu bucho, viu? Gritou o fofoqueiro. O lobisomem urrava e rosnava, e Alcindo ouviu fortes galopes que vinham de encontro à casa, e antes de atingir a parede, os barulhos passou para as telhas. Ele saltou para cima das telhas, que eram do tipo colonial. Ele passou a desmontar o telhado, e já era possível Alcindo ver aquela besta fera. O bicho enfiava a cara no buraco para olhar onde estava Alcindo, que estava acuado em um canto com seu facão na mão. Quando o lobisomem fez menção para entrar pelo buraco das telhas, ouviu-se uma voz que dizia do lado de fora: "Desgraçado, agora não erro. Toma bala." Era seu Tião, que ouviu a barulheira e já esperava pelo ataque da fera ao cinto. Seu Tião disparou sua arma e acertou, porque aquilo urrou de dor, e ao mesmo tempo que saltou para o chão, ainda tomou o segundo tiro, onde urrou mais uma vez de dor. "Ora, meto logo um chumbo em você, seu porqueira", dizia seu Tião do lado de fora da casa. Alcindo saiu e agradeceu seu Tião e o convidou para tomar um café fresco. Quando terminaram o café, Alcindo falou para seu Tião ficar ali, pois o bicho poderia estar à espreita. Então seu Tião falou: "Ora, cabra, fique tranquilo que aquele feioso nunca mais volta para essas bandas de tanto chumbo que eu mandei nele." No outro dia, seu Tião deu a Alcindo umas telhas que tinha em seu quintal, para Alcindo arrumar seu telhado, destruído pelo lobisomem. E ali nascia uma grande amizade. O lobisomem nunca mais foi visto, nem o homem misterioso. E Alcindo nunca mais fez nenhuma fofoca, nem ficava sentado tomando conta da vida alheia. Como seu Tião, seu Alcindo começou a criar bichos e a plantar, e assim essas atividades viraram seu hobby. E como seu Tião só andava de facão, e por via das dúvidas, comprou uma espingarda, e não a largava por nada. Boa noite a todos, e obrigado por ouvirem o meu relato.